processos e mecanismos estressantes. Existe, sem dúvida, em muitos organismos certa predisposição para a desvitalização das energias, das forças em que se firmam os conteúdos emocionais. Com relativa facilidade, os indivíduos portadores dessa constituição assoberbam-se de aflição ante acontecimentos que não têm o menor sentido perturbador, vítimas que se fazem de injunções que temem enfrentar ou que rejeitam de forma consciente, derrapando em estresses. Frágeis psicologicamente, não conseguem sair do período infantil em que necessitam da mãe superprotetora, do ninho doméstico e defensor, sem haver-se preparado para a vida adulta, inevitavelmente constituída de desafios necessários à evolução. Desacostumados à responsabilidade ou dominados pelo excesso de escrúpulos, alguns deles, autodenominados como perfeccionistas, gostariam de um mundo por eles elaborado, no qual os acontecimentos obedecessem a padrões agradáveis ou a ordenamentos geométricos submetidos aos seus critérios de avaliação. Sendo, porém, os grupos sociais constituídos de biótipos variados e de necessidades diversas, com objetivos e imposições específicos, esses indivíduos recuam diante dos enfrentamentos ou estressam-se com os fenômenos gerais, amargurando-se e desgastando-se de maneira enfermiça. Há uma tendência possivelmente inconsciente em alguns pacientes de cultivarem o masoquismo emocional, escorregando para a autocomiseração, a necessidade de acolhimento em colo materno, pensando em transformar a sociedade, que lhes parece adversária, em protetora piegas dos seus desfalecimentos morais. Negam-se aos combates que são essenciais para o autocrescimento e valiosos para a visão psicológica da existência humana e suas finalidades libertadoras. Acumulam ressentimentos em razão de fracassos banais que culpam os demais, vivem ressumando infelicidade que mais se encontra na imaginação do que na realidade, tendo em vista o corpo saudável, pelo menos sem afecção nem infecções, que deveria ser aplicado em atividades que o revigorassem, impulsionando os sentimentos a voos mais elevados na busca de realizações enobrecedoras. Acreditam-se sem sorte, marcados por karmas dolorosos, enquanto lamentam e mantêm a ociosidade, mais se enfermam e mais se desestruturam. É natural que qualquer acúmulo de preocupação, de tarefa, de compromisso, transforme-se em carga estressora. Desacostumados ao trabalho continuado, aclimatados a situações protecionistas, sem experiências de esforço pessoal, anelam pelo que não lutam por conseguir, demorando-se em reflexões pessimistas e lamentáveis, quando se deveriam afeiçoar às realizações em tentativas contínuas
de aprendizagem, de comportamento até a conquista dos objetivos, quais forem que tenham em pauta. A autoconsciência é responsável pelo processo de mais fácil evolução do pensamento e das realizações humanas, porque faculta entender os significados psicológicos, existenciais e os mecanismos que devem ser utilizados a fim de serem logrados. A dependência de outro e a transferência de suas responsabilidades para outrem, a necessidade de gurus e guias ocultam a comodidade mental, moral e emocional. Neles, as enfermidades, os problemas de relacionamento, as lutas no trabalho, a convivência com os demais sempre assumem volumes exagerados porque desejam facilidades e comodidades, atribuindo-se importância demasiada que estão longe de possuir, ou fogem para a intriga, a maledicência, sempre considerando-se vítimas de perseguições que estão na imaginação e no egotismo doentio. Não há lugar nem tempo favoráveis para considerações exageradas, nem para convívios conflitivos, nem para relacionamentos doentios. Quando se assentam os ideais em objetivos superiores e se realizam reflexões saudáveis e otimistas, naturalmente se adquirem forças morais para saber se selecionar os fenômenos perturbadores daqueles que têm finalidades edificantes. Desse modo, é possível experimentar a ansiedade com equilíbrio, sem sofrimento, nem distonia, consciente de que todo processo exige um tempo próprio para realizar-se e que nem sempre as questões se resolvem conforme parece a cada um, mas de acordo com as circunstâncias e possibilidades que lhes são próprias. Isto, infelizmente, é a falta de educação. Educar, portanto, a mente e o sentimento constitui dever inicial para a superação de qualquer mecanismo estressante. Educar. O indivíduo não saiu da infância. Ele simplesmente pensa em si, depois ele volta e pensa em si mesmo, dá mais uma volta, agarra ao seu egoísmo e não se liberta. Entende? Essa compreensão faculta a administração do processo de ansiedade dentro dos limites naturais e próprios das ocorrências do cotidiano. Isso é normal. Nós vamos observar que o estresse, fruto da ansiedade, e a ansiedade, que é uma coisa natural, normal, toma volume e corpo doentio porque o indivíduo é infantil. O indivíduo não tem aquele discernimento de entender que tudo demanda tempo. E esse demandar-se tempo não é no tempo meu, teu, de fulano, de ciclano e de beltrano, é no tempo da natureza. Cada coisa tem o seu tempo para realizar. Eu digo isso porque eu tenho como experiência de alta riqueza para a minha vida, que é a culinária. Você não consegue fazer as coisas se não tiver o tempo certo, a quantidade certa. Não adianta. Entende? Eu já tive, em vídeos passados, mostrei o resultado do feitio de pães que eu faço. Eu não compro pão, eu faço pão em casa.
entende? Raríssimas vezes que eu compro pão, quando não deu para fazer e acabou. Mas do contrário, eu faço em casa. E com a farinha especial, entende? Farinha italiana, de forma italiana, que a Nita, ela produziu. Ela adquiriu a fórmula e produziu essa farinha. Ela vem com um símbolo italiano, produto italiano, entende? A fórmula italiana, a Nita. É uma farinha diferente, enriquecida, finíssima, finíssima, mas você tem que dar o tempo certo. Nossa, Francisco, mas não é só... Não é só fazer. Em primeiro lugar, vou falar por causa do tema que nós estamos estudando, que é o estresse e a atitude do indivíduo de ansiedade, né? A pessoa ansiosa não faz esse tipo de pão, de forma alguma. Entende? Por quê? Porque ele tem um método. Eu já dei essa receita para algumas pessoas, eu falo, não, eu não vou dar conta de fazer isso não, Francisco, de forma alguma. Eu não tenho paciência, você vê? Por quê? Por causa do estresse, da ansiedade. O indivíduo tem ansiedade. Eu volto para falar do pão.